O hacker Walter Delgatti Neto esteve na Polícia Federal, aonde estará custodiado até sair para depor amanhã na CPMI. Ele teve uma conversa informal com o delegado federal Flávio Reis, contou tudo que o Flávio Reis quer agora reduzir a termo num depoimento oficial. Depoimento que o Delgatti não quer dar, porque ele contou o que contou para o Flávio Reis sem a presença de advogado, de procurador, de promotor ou de defensor. Foi uma conversa dele com o delegado federal, em que ele não confia. Mas amanhã, na CPMI, ele pretende falar. Ele pretende dizer que foi cooptado para o bolsonarismo em agosto do ano passado, ainda durante a campanha eleitoral, claro, e o objetivo era criar fatos, criar factoides, criar coisas que pudessem nutrir o universo bolsonarista, né, na internet, nas redes sociais, com fake news, com mentiras, que dessem conta da possibilidade de fraude do processo eleitoral, da falibilidade do nosso processo eleitoral, e que também desacreditassem pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes, então presidente do TSE, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário, né? Para isso, ele foi cooptado pela deputada federal Carla Zambelli, pelo marido dela, o tal do coronel Aginaldo, que foi coronel da PM do Ceará, que foi da Força Nacional, foi coordenador da Força Nacional durante o governo Bolsonaro, né? Assessores da Zambelli. Zambelli cuidava de pagar. Zambelli levou o Delgatti até o Palácio da Alvorada, junto com o marido dela. No Palácio da Alvorada, ele esteve com o presidente Bolsonaro, né? De lá ouviu o pedido para ajudá-los a fragilizar o processo eleitoral, a mostrar que as urnas seriam fraudáveis, que não são, como ficou provado, inclusive. Mas Bolsonaro, dali, ele conectou o hacker com Mauro Cid, né, ajudante de ordens dele, tenente-coronel do Exército, e com outro militar, o Marcelo Câmara, que está envolvido no caso das joias. Fez com que Cid e Câmara levassem o hacker até o Ministério da Defesa. O Delgatti se reuniu com o general Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, com assessores do Ministério da Defesa, militares, com o ministro Luiz Eduardo Ramos, trocou mensagens por meio de um ajudante de ordens com o então comandante-geral do Exército, Freire Gomes. Bolsonaro pediu que o Delgatti fizesse aquele rol de perguntas ao TSE em nome do Ministério da Defesa, né? E aí, mais que isso, no meio desse processo, o Bolsonaro teve uma conversa telefônica marcada pela Zambelli com o hacker Walter Delgatti. Essa conversa se deu numa ação rocambolesca de filme, né? O encontro entre Zambelli e o hacker numa rodovia, né? Onde ela levou um telefone celular e um chip frios, ela colocou o chip, ligou para o Bolsonaro, passou, o Bolsonaro falou e pediu o que ao hacker? Pediu que o hacker patrocinasse a quebra de sigilo e uma gravação que eles já teriam feito, né, do Alexandre de Moraes. Ele assumisse isso, né, assumisse essa interceptação como dele. A conversa não chegou a bom termo. Acabou não acontecendo esse processo. A Carla Zambelli pegou o celular, destruiu o chip, esse encontro é rastreável, tá? E depois o Walter Delgatti, olhando aquela história do Marcos Duval com Alexandre Silveira, aquela confusão, percebeu pela época que era naquele momento, ou seja, o Bolsonaro tentou fazer com que o hacker patrocinasse a invasão do sigilo do Alexandre de Moraes naquele processo lá atrás. É isso que ele pode contar à CPMI. Eu estava checando agora nos sites e realmente encerrou o depoimento e ele teria confirmado que ele recebeu 40 mil da Zambelli, não é? Enfim, uma parte daqueles 13 pagos por assessores da Zambelli. Ele, nesse depoimento de hoje, ele simplesmente comprovou coisas que ele tinha falado antes sobre essa parte da história, né? Da Zambelli, trazê-lo aqui, contratar ele para hackear as urnas, etc. Me parece que ele só falou isso, e falou os 40 mil. Não entrou na questão militar, a que o Lula se refere aí, que é muito importante e que eu acho que vai ser, talvez, um filé mignon da CPI amanhã. Acredito que ele será bastante perguntado sobre essa incursão, não é, ao Ministério da Defesa, levado pelo Câmara, não é, que era o assessor
do Bolsonaro. Então, a CPI vai querer confirmar. Você foi mesmo levado ao mando do Bolsonaro, você esteve mesmo com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, você trabalhou lá dentro. E tem uma terceira história, uma terceira vertente, que é essa que o Lula conta, que a Zambelli armou, e não deu certo, mas tentou uma conversa dele com o Bolsonaro para ele pedir que ele assumisse a paternidade, não é, de uma operação para que eles teriam já gravado o Alexandre de Moraes, não é? E que ele assumisse isso. Isso aí também é outro desdobramento. Eu acho que realmente, como o Lula disse, vai ser muito quente esse depoimento amanhã, mas me preocupa a situação, Florestan e Sara, jurídica desse hacker. Por quê? Como ele não gosta do delegado, o delegado não gosta dele, não se celebrou a tal da delação premiada que estava sendo negociada com esse delegado à frente. Então, ele perdeu essa chance. Qual é a jogada agora do Delgatti? Aonde ele vai se agarrar? Na CPI, não é? Ele vai falar à CPI, ele vai pedir ajuda da CPI para que ele possa, talvez, fazer essa delação premiada em uma outra instância, no Ministério Público, enfim, para que ele possa sair da cadeia. Me pareceu que é isso, vocês não acham? Eu acho que sim, Helena, e inclusive a delação só pode ser feita com uma pessoa em liberdade, ela não pode fazer a delação presa, né? Como o Moro fez, né? O Moro, porque isso aí vai contra a determinação da delação premiada, né? A pessoa não pode estar presa, né? Muito menos numa masmorra, como o Moro fazia, para fazer a delação para sair da cadeia, né? Porque era um acordo. Então, eu acho que o Delgatti tem muito a dizer, né? Muito que compromete o Bolsonaro, a Zambelli e alguns generais que trabalhavam diretamente com o presidente. Agora, Sara e Helena, o que me deixa passado é ver que o Bolsonaro, como presidente da República, se abria com todo mundo, Helena. Quer dizer, como é que um cara se expõe dessa maneira? O cara é presidente da República, ele leva um hacker para dentro do palácio e começa ele negociar, né, jogadinhas sujas, né, crimes, delitos, né? Se expõe. Geralmente, um presidente mantém uma distância, os assessores é que fazem, ele não está sabendo de nada, né? Não, o Bolsonaro se expôs o tempo inteiro. Sabe o que me parece? É que ele estava muito crente da situação dele, né? Da questão de que ele jamais seria punido, né? Acho que ele tinha muito certo isso, da impunidade que ele tinha. E quebrou a cara, e acho que não só ele. O que eu tenho percebido, hoje conversei com algumas pessoas ligadas às Forças Armadas, o clima tá ruim, né, para ele lá nas Forças Armadas, e acho que muitos dos generais e oficiais que estiveram intimamente ligados a ele correm risco, né, risco grande de enfrentar processos aí, e ao que parece, o negócio lá está assim, ó, quem entrou aí nesses esquemas do Bolsonaro, que responda na justiça e se vire. Tá todo mundo. E aí veio a história agora do Cid, né? Que é o melhor sinal disso, né, Helena? O Cid troca o advogado, né? Sara, diga. Não, é só para atualizar aqui que o advogado Delgatti pediu habeas corpus para ele ficar em silêncio, tá? Na CPMI. Então, pois é, eu estou vendo aqui a mensagem do Júlio César Beraldi. Mas eu acho, Sara, que não é para ele ficar em silêncio, é do maior interesse dele falar. Para se proteger, né? Eu também acho. Mas ele tem o direito de silenciar sobre aqueles assuntos que ele acha que podem prejudicá-lo.